Pare. Antes de tocar no telefone, antes de negociar com a pressa, antes de recolher os pedaços do ontem. Pare e faça uma pergunta simples e subversiva que, quando bem feita, dá direção ao seu dia em minutos. O que a vida espera de mim agora? Não é o que eu quero hoje, não é o que vão fazer comigo, não é como eu fujo do incômodo. É outra ordem. Viktor Frankl, psiquiatra que atravessou o pior e ainda assim escolheu sentido, inverteu a flecha. A vida pergunta primeiro. Nós respondemos. Quando essa pergunta entra, a poeira interna baixa, os ruídos perdem autoridade, as prioridades escondidas se revelam. Você percebe a diferença no corpo quando muda a pergunta? A respiração desce, os ombros lembram o lugar. O olhar decide um ponto. Experimente agora. Inspire pelo nariz. Segure por 2 segundos. Solte mais longo do que inspirou. Deixe a voz sair baixa, mas firme. Eu vou responder. Talvez a mente proteste na hora. Mas eu não sei o que a vida espera. Não tenho tempo. Meu problema é maior que uma pergunta. A mente foi treinada a buscar controle no calendário e aplauso no feed. Só que Frankl viu algo mais profundo. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço, mora a nossa liberdade de atitude e o nosso poder de escolher a próxima ação significativa. Esse espaço é pequeno como um intervalo de respiração e grande como uma vida inteira. A pergunta da manhã abre esse espaço. Ela não promete anestesia, promete direção. E direção muda o peso das coisas, porque recolhe a energia que se dispersa em 10 dilemas e a concentra num gesto com sentido. Você não precisa de uma resposta grandiosa. Precisa de uma resposta concreta. A logoterapia aponta 3 vias pelas quais o sentido costuma se apresentar. Criar algo que faça diferença, amar alguém de modo ativo, adotar uma atitude corajosa diante do que não pode ser mudado. Hoje, qual dessas 3 vias te chama? Não force. Ouça. Talvez seja entregar uma peça simples que destrava o trabalho de outras pessoas. Talvez seja um gesto silencioso de cuidado que ninguém além do destinatário verá. Talvez seja dar um passo na direção do medo com humor e respeito pelos seus limites. Escolha uma via. Acrescente um verbo, um destinatário e um recorte de tempo. Em vez de quero ser produtivo, diga 9 às 9h30, envio a proposta que permite à equipe do João decidir. Em vez de quero ser melhor, diga às 13h almoço sem tela com minha mãe e pergunto do que ela precisa para esta semana. Em vez de quero vencer a ansiedade, diga ao sinal do aperto, sorrio por dentro, digo pode apertar e ainda assim entro na reunião. Viu o que aconteceu? Saiu do abstrato para o acionável. Você não terceirizou o dia ao humor. Assumiu responsabilidade pela próxima resposta. Responsabilidade aqui não é culpa. É resposta escolhida. Frankl chamou de vontade de sentido essa força que nos puxa para um porquê digno. Não se trata de forçar emoções certas. Trata-se de alinhar conduta a valores que você estima mesmo quando as emoções estão de costas. Mas e se eu acordar vazio? Acontece. O vazio existencial tem esse gosto. Tudo parece igual e nada parece valer. Paradoxalmente, é nessa hora que girar a atenção para fora ajuda. A técnica da desatenção ao sintoma consiste em tirar os holofotes do humor e colocar o foco na tarefa com valor diante de alguém real. Quando você se coloca a serviço de algo que vale, as engrenagens internas voltam a girar. Faça um teste breve. Nomeie agora a pessoa concreta que será impactada pela sua resposta de hoje. Veja o rosto. Diga o nome. Aplique um gesto simples que melhora a vida dessa pessoa ainda hoje. Não espere inspiração perfeita. Inspire e vá. Talvez o que te paralise pela manhã seja o medo do próprio medo. O coração acelera. A mente amplifica cenários. O corpo quer negociar adiamentos. Frankl usava humor e coragem com técnica. A intenção paradoxal. Se o medo é de tremor, convide o tremor a tremer mais. Se é de gaguejar,
Permita-se gaguejar com vontade. Essa virada desmonta o pânico do pânico. Você não é refém do sintoma. Você escolhe a atitude diante dele. E junto com a intenção paradoxal, a desatenção ao sintoma te puxa de volta à tarefa que importa. Não precisa de heroísmo teatral. Precisa de um passo pequeno com sentido. Para sustentar essa prática, proponho um ritual curto de manhã. Antes de sair da cama, mão no peito, 3 respirações lentas. Pergunte: o que a vida espera de mim agora? Espere a resposta se formar em uma frase de uma linha. Escreva essa frase num bilhete. Agende um bloco de 15 minutos no começo do dia para a primeira ação relacionada a essa resposta. Em voz audível, diga: eu respondo, eu não adio, eu ajo. Isso cabe no bolso do dia mais cheio, e é suficiente para recompor a direção quando a cabeça quer se espalhar. Mas meus objetivos grandes, dinheiro, carreira, reconhecimento, não estamos negando metas, estamos enraizando metas em sentido. Metas sem porquê quebram no cansaço. Metas apoiadas em sentido atravessam dias difíceis. Quando você começa pela pergunta, a meta deixa de ser altar e vira ferramenta. O descanso deixa de ser fuga e vira parte do trabalho. O aplauso deixa de ser critério e vira consequência eventual. Você não persegue aprovação. Você oferece valor. Deixa eu te contar uma história condensada, sem floreio. Renato, 41, gestor, vivia no fio do nervo. Tarefas importantes se acumulavam, mas ele gastava horas aparando arestas que ninguém pediu, respondendo notificações como se fossem leis. Começou a usar a pergunta de Frankl por insistência da terapeuta. O que a vida espera de mim agora? A resposta, nos primeiros dias, veio pequena. Escrever o e-mail que destravava a decisão de 3 áreas. 15 minutos. Rascunho imperfeito. Enviado. No terceiro dia, uma ligação de agradecimento. A reunião que estava parada andou. No 8º, ele percebeu que podia treinar a equipe a decidir mais sem depender dele. A ansiedade continuou visitando, mas perdeu o direito de comando. E não. A vida dele não virou novela de superação. Virou vida com norte. A pergunta não promete vitória fácil. Ela oferece postura. E postura puxa coragem. Mas e se a dúvida me levar de volta para o velho hábito de adiar? Volte a perguntar na metade do dia. Na próxima hora, o que a vida espera de mim? Se a resposta for descansar com respeito, descanse com respeito. Se for ligar e dizer a verdade com gentileza, ligue e diga. Se for entregar o suficiente em vez do perfeito, entregue o suficiente. Direção salva da tirania do perfeccionismo porque afirma: o suficiente com valor conta mais do que o ideal nunca entregue. Outro obstáculo comum é a linguagem do atraso. Um dia eu vou, quando as coisas acalmarem, quando eu me sentir pronto. Essas frases parecem inocentes. São contratos discretos com a estagnação. Troque-as por linguagem de compromisso presente. Hoje, às 10, eu. Hoje, às 13, eu. Hoje, até às 17, eu. A frase não precisa ser bonita. Precisa ser real e datada. E quando escorregar, trate o escorregão como dado, não como identidade. Ajuste o tamanho do passo. Reduza o escopo. Preserve a dignidade da resposta. Um passo coerente sustenta a ponte. 10 promessas vazias derrubam. Você pode transformar a pergunta em prática comunitária. Escreva em comentário público, do jeito mais simples possível. Hoje eu respondo. Sua frase de uma linha. Não é exibicionismo, é treino de compromisso visível. Em times, comece reuniões perguntando: o que a vida espera do nosso time nesta próxima hora? Anote no quadro. Decida o primeiro movimento. Essa disciplina muda conversas vazias em acordos úteis, corta a espuma, dá nomes. Frankl falava do trágico otimismo, essa capacidade de extrair sentido mesmo em cenários de perda, dor ou culpa. Não é auto-engano,
É escolher um para que digno diante do que não muda. Se o seu dia traz luto, não acelere a tristeza. Honre-a com um gesto que traduz amor em ação. Organizar documentos, cuidar de alguém que também sofre, escrever uma carta. Se o seu dia traz uma tarefa que te desafia, ajuste a expectativa, nomeie o medo com humor e dê o primeiro passo. Se o seu dia traz oportunidades, lembre-se de perguntar: para quem isso é bom de verdade? E alinhe a ambição ao serviço. O mundo não precisa da sua exaustão, precisa da sua clareza. Quando a ansiedade insistir, use a tríade: reconhecer, rir leve, redirecionar. Reconheça. Há ansiedade aqui. Ria por dentro. Ah, veio. Treme então. Redirecione. Ainda assim, envie o arquivo, de 3 parágrafos. A atitude livre não elimina o sintoma por decreto. Ela impede que o sintoma vire governo. E se for necessário, peça ajuda profissional. Sentido é bússola. Terapia e hábitos são mapas. Ande com ambos. Você também pode nutrir essa prática com pequenas ancoragens sensoriais. Carregue no bolso um cartão com a frase do dia. Toque no bolso quando a distração chamar. Deixe a mão lembrar a mente. Use a respiração 4-2-6 antes de decisões importantes. Faça uma pausa de 60 segundos para perguntar de novo no meio da tarde. À noite, escreva 3 linhas. Qual foi a resposta que dei? Uma gratidão específica? Uma melhoria pequena para amanhã? Não é diário de romance. É ajuste fino de rumo. Talvez tudo isso soe modesto demais para os seus sonhos. Mas ouvir a vida e responder hoje é o único caminho que encurta a distância entre sonhos e realidade. E cuidado para não confundir direction com fardo. Serviço não é servilismo. Servir é exercer capacidade a favor de um valor. Quando você escolhe servir a um para quê, você volta a se respeitar. Esse autorrespeito sustenta semanas, não likes. Neste ponto, você talvez queira um mapa ainda mais concreto. Então, vamos costurar o dia com microcompromissos. Ao acordar, escolha a via: criar, amar, atitude. Defina a frase de uma linha. Agende 15 minutos no começo do dia. No meio do dia, refaça a pergunta. Ao final, revise com gentileza. E quando as coisas ficarem pesadas, reduza o passo, preserve o fio. Se der, ensine alguém a usar a pergunta. Nada fixa tanto quanto ensinar. E se você é líder, transforme a pergunta em prática da equipe. O que a vida espera de nós agora? Que ação mínima entrega valor hoje? Para quem? Se você se percebe refém da comparação, relembre. Direção é íntima. A pergunta não quer que você se pareça com a manhã do outro. Quer que você honre a sua manhã. O palco do vizinho é decorado por fora. A sua direção se firma por dentro. Quando a inveja quiser dirigir, devolva-a ao lugar de dado. Ela revela o que você valoriza e esqueceu de agir. Agradeça a informação e responda com um passo, não com ruminação. Estamos chegando perto do clímax da nossa prática de hoje. Você não precisa de garantias externas para começar. Precisa de um sim interno. Fique onde está, alinhe a coluna, solte a mandíbula. 3 respirações longas. Na próxima exalação, fale devagar, como quem assina um compromisso simples e sério. Minha atitude é livre. Minha tarefa é clara. Meu hoje tem direção. De novo, com mais corpo e menos pressa. Minha atitude é livre. Minha tarefa é clara. Meu hoje tem direção. Última vez, quase sussurrando, mas sem vacilar. Minha atitude é livre. Minha tarefa é clara. Meu hoje tem direção. Sinta o chão. Sinta o peso da cadeira. Sinta o nariz respirar. Sinta a decisão pequena ganhando peso específico. Agora que você tem a pergunta, a frase de uma linha e o primeiro bloco de 15 minutos, torne visível. Se isso te fez sentido, escreva nos comentários. Hoje eu respondo. Sua frase. Escrever é diferente de apenas pensar. Escrever move a ideia do vapor para a página, da intenção para o compromisso. E se este vídeo te alinhou, deixe um like.
Isso sinaliza para a plataforma que mais gente precisa recuperar direção pela manhã. Inscreva-se para os próximos encontros. Vamos percorrer de modo prático outras ferramentas de Frankl, como o distanciamento interior para lidar com a ansiedade na hora e o exercício de valores em ação para atravessar semanas difíceis sem se trair. Não é motivação de palco, é treino cotidiano de sentido. Antes de você sair, um lembrete final que salva dias inteiros. Você não precisa sentir vontade para começar. A vontade chega em movimento. A pergunta de hoje não pede emoção perfeita, pede fidelidade a um ato pequeno com valor. Quando a mente vier com argumentos, ofereça atenção educada e continue. Quando o corpo vier com cansaço, ajuste o tamanho da resposta e continue. Quando o dia vier com imprevistos, refaça a pergunta e, cada continuar limpa um pouco do terreno. Cada passo coerente traz o amanhã uma casa para morar. E se ao cair da noite você notar que falhou, não cole rótulos. Pergunte o que aprendeu, ajuste o plano, durma. A vida volta a perguntar cedo. Diga que você vai responder. Você não está sozinho nessa aprendizagem. Milhares de pessoas estão redescobrindo com Frankl que o espaço entre estímulo e resposta é um território soberano, e que nesse território cabem escolhas que, repetidas, viram caráter. Caráter sustenta a travessia, especialmente quando a vida aperta. Se você chegou até aqui, é porque algo em você escolheu direção no lugar de distração. Honre isso com uma ação real. Agende agora o seu bloco de 15 minutos. Escreva o bilhete de bolso. Comente com a sua frase. Compartilhe com alguém que acorda perdido todos os dias. Faça a pergunta amanhã, de novo, sem culto à perfeição, com respeito ao que importa. Você não controla o clima, o trânsito, o humor alheio, as notícias, mas a sua resposta à pergunta da manhã está no seu alcance, e é suficiente para inclinar o dia. Então, mais uma respiração, só para selar por dentro o que você decidiu por fora. Inspire, segure, solte. Diga uma última vez, do jeito mais simples e corajoso que você puder, o que a vida espera de mim agora. Ouça a resposta, escreva, responda, e depois volte aqui para contar o que aconteceu quando você perguntou primeiro. Se isso te ajudou a começar, curta, comente. Hoje eu respondo. Sua frase e inscreva-se. Amanhã seguimos juntos. Você, a pergunta e o próximo passo com sentido. Hoje, o dia ganha direção em minutos, porque você escolheu responder.